Olá, meu amigo, minha amiga. Você tem notado como a extrema-direita, o bolsonarismo, os seguidores do inelegível por todos os cantos, eles estão nos últimos dias com uma postura bastante tímida, eles estão bastante acanhados. Mas o que será que está acontecendo? Eles estão partindo para algum tipo de retiro espiritual? Para algum tipo de momento sabático? Não, não é nada disso. Eles estão com medo, com pânico, até porque eles inventam tantas fantasias nesse universo paralelo que quando alguma coisa se apresenta no campo da realidade, desmonta essas crenças, esses delírios, o desespero é natural, né? É o que está acontecendo agora. Muitos deram uma desaparecida porque também o parlamento brasileiro, em todas as suas instâncias ou seus níveis constitucionais, está em recesso, né, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara e no Senado. Então, muitos desses presepeiros não têm palco para ficarem ali mostrando as suas presepadas para as pessoas que ainda o seguem, né? Então, eles perdem muito assunto. E como eles não têm substância, não tem muito o que publicar. E como as notícias que vêm de fora para dentro, para eles, são aterradoras, aí que a situação fica muito mais complicada, né? Para essa gente, o fato principal que determinará o futuro criminal de muitos deles é a eleição nos Estados Unidos. Eles estavam acreditando nessa miopia, né, de interpretação que uma vitória eventual de Donald Trump poderia salvar o futuro criminal do clã Bolsonaro e de muitas pessoas que estão no seu entorno. Que uma vez preso, ele poderia ser solto e poderia ter os seus direitos políticos recobrados. E as pessoas que se encontram presas, anistiadas. Que Alexandre de Moraes teria uma série de sanções. Que os ministros que estão junto com Alexandre de Moraes sofreriam sanções também. Que o Brasil sofreria sanções. Nada disso aconteceu ou iria acontecer. Algumas criaturas ainda continuam a ter as suas teorias conspiratórias nas redes sociais, mas a cada instante eles ficam mais desmoralizados. E nem o inelegível está conseguindo produzir alguma coisa para encantar a sua patuleia nas redes sociais, né? Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos, porque hoje as notícias que vêm de fora para dentro aqui no Brasil são as que deixam essas pessoas com mais pânico, né? Mais terror, sobretudo com a ascensão de Kamala Harris no processo eleitoral nos Estados Unidos, que vai prometer aí muitas emoções, muitas situações inusitadas. O que essa gente nunca percebeu é aquilo que alguns autores até afirmam como fato nos Estados Unidos, de não existir, de fato, um bipartidarismo. Existe um partido único com duas tendências, porque não existe ali um partido com apoio ou com uma representação de classe, né? Não existe um partido ali, o Partido Democrata, representando exclusivamente trabalhadores, donas de casas, profissionais liberais, estudantes, desempregados, e um outro partido representando bilionários, o poder econômico, o Wall Street, a indústria bélica. Não, nada disso. O poder econômico ele se divide entre as diversas candidaturas e essas diversas candidaturas vão permanecer fazendo aquilo que os Estados Unidos têm feito ao longo da história durante tanto tempo. Agora, teremos nuances e o impacto aqui no Brasil vai ser muito interessante, pelo menos por esse aspecto, de esvaziar a esperança dessa gente de um salvador da pátria vindo de fora para dentro, né? Eu vou conversar com vocês sobre alguns fatos que estão acontecendo fora do nosso país e também trazer aqui algumas observações em relação ao que está acontecendo na Venezuela. É um tema muito complicado porque a maior parte da opinião pública do nosso país já está formada, as pessoas têm a sua própria opinião. Mas eu quero aqui não é mudar a opinião de ninguém, eu quero aqui trazer alguns aspectos aqui para ajudar a gente a entender melhor, né, que para além dos noticiários dos grandes jornais, existem algumas situações estratégicas que estão acontecendo, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos aqui fazer o nosso apanhado, né? Primeiro lugar aqui, a extrema-direita fora do nosso país, né? Esse pessoal não cansa de passar vergonha. Esse Paulo Figueiredo, é o neto do ditador João Batista Figueiredo, ele veio com essa aqui: Biden morreu?
assinatura fake levanta suspeita nos Estados Unidos. Gente, a gente já tem um lunático aqui que diz que o Lula morreu e muita gente acredita nisso, né? O cara tem programa todo dia falando coisas parecidas. E quem está no lugar dele é um clone junto com a Janja. Agora vem esse aqui dizendo que o Biden morreu, né? Levantando essa hipótese, né? Mas o que sobra para esse tipo de criatura? Ele disse que viria um deputado aqui que é o terror de Alexandre de Moraes, que o deputado mandou carta, que Alexandre de Moraes tinha prazo para responder essa carta, enfim, que o Elon Musk ia lá no parlamento norte-americano denunciar, e depois viria aqui no Brasil, numa audiência. Nada disso aconteceu, nem vai acontecer. Mas essa gente aí vive nesse mundo ilusório, enfim, o problema é deles, né? Agora eles estão achando que a Kamala Harris é de extrema esquerda, aí que eles vão ficar mais em pânico também, né? Mas essa crença que eles têm de Kamala Harris ser de extrema esquerda, né? O problema é só para eles mesmos, senão não condiz com a verdade, não são fatos, né? O que nós temos são esse tipo de matéria, né? Esse tipo de matéria que eu reverberei aqui com vocês mais cedo, que diz que Trump ataca Kamala em primeiro comício após desistência. Republicano chama a rival de lunática radical de esquerda e aposta em estratégia de culpabilizá-la por gestão desastrosa. Enfim, pelo menos teremos debates muito interessantes envolvendo esses personagens, esses protagonistas, né, do processo político eleitoral nos Estados Unidos. E aqui nós teremos influência, né, desses debates aqui na nossa realidade. Quem sabe, se todo mundo acompanhar, muita gente não vai ter aí um despertar de alguma situação aqui ou outra colar, né? Bom, aqui internamente, para piorar a situação dessa gente, as coisas continuam a acontecer. E nós estamos ajudando, certamente que elas aconteçam, porque nós estamos cobrando e os cortes aqui eles são reverberados, as pessoas têm opinião pública, elas manifestam as suas opiniões, vão chegando em outros canais de amigos e todo mundo está atento agora, todos estamos, né, em relação ao comportamento do senhor Paulo Gonet. Aqui a Folha de Pernambuco sublinha, né? PGR se manifesta contra pedido de Bolsonaro para acesso à íntegra de delação de Mauro Cid. O Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, ele negou. Isso é um sinal, é um indicativo positivo, porque ele não está querendo jogar argumentos ou possibilitar que haja uma neutralização de acusações e de investigações que estão em curso relacionados a outras situações fora da Orcrim, que comandou o assalto, né, de joias e vendeu joias lá fora e depois resgatou e tudo aquilo que vocês já sabem, né? Agora, o senhor Paulo Gonet tem até o começo do mês de agosto, né, para efetivamente dar uma satisfação para a sociedade. Tem um prazo processual para ele seguir. Não pode pegar e ignorar a lei. O Procurador-Geral da República tem que respeitar a lei. Se ele não vai respeitar a lei, ele tem que usar uma outra lei para dizer por que ele está respeitando aquela lei. Então estamos todos aguardando com muita atenção, né? Resgatando aquela primeira fala que eu fiz com vocês, né? Vale do Silício se divide entre Donald Trump e Kamala Harris. Veja quem está de cada lado. Então, gente, é grana ali que está indo chovendo nas duas candidaturas, né? Nós não teremos uma das 801 bases militares norte-americanas que estão funcionando hoje, espalhadas pelo mundo, desarticuladas com uma candidatura vencendo as eleições ou outra vencendo as eleições. Os interesses geopolíticos dos Estados Unidos continuarão na mesma direção. Eles protegerão ditaduras sanguinolentas, desde que essas candidaturas desses países, né, melhor dizendo, os sistemas políticos de ditaduras sanguinolentas serão protegidas, desde que haja uma contrapartida para os Estados Unidos. E eles atacarão qualquer tipo de governo, qualquer tipo de posição, qualquer tipo de comportamento político no planeta que se conflite com seus interesses domésticos, seus interesses transnacionais, seus interesses comerciais e econômicos, né, fundamentalmente, né? Então a gente não tem que ter nenhum tipo de ilusão em relação a isso. E dentro desse contexto nós temos as eleições agora na Venezuela. Gente, aqui no Brasil a gente recebe muitas informações, né? E as informações elas vêm sempre da mesma fonte. E a abordagem é sempre na mesma direção. Então, quando a gente vai discutir algum assunto dentro desse contexto, a gente está num ambiente muito complicado, porque você recebe tanta informação
Então, qualquer coisa que venha diferente, se conflite com aquela verdade que você assimilou, é um negócio complicado para a gente entender, né? Bom, mas o que a gente tem de informações mais recentes são essas aqui, né? Que, após ataques de Maduro, TSE desiste de enviar observadores. Gente, eu vi a fala do Maduro. O Maduro é que é o seguinte, né? Tudo que vem de lá dentro desse contexto vai ter esse sentimento, vamos dizer assim, esse pré-sentimento, né, das pessoas de perceber que já vem daquele personagem, já vem daquela criatura, não é boa coisa, só pode ser coisa ruim. Então fica fácil você pensar qualquer parte e jogar para a opinião pública. Acontece o seguinte, as eleições na Venezuela, que eu acompanho já há muito tempo, o sistema eleitoral deles, eu já estudei o sistema eleitoral da Venezuela. Aliás, eu estou ainda num curso, né, de publicar um livro sobre o direito constitucional comparativo dos países da América Latina. Eu já li todas as constituições de todos os países da América Latina, enfim, mas é um projeto que é um pouco mais demorado, né? Então a Venezuela também é um país que me interessa. E no sistema eleitoral deles, de fato, eles têm muitas fases e tem um sistema de auditagem lá na sessão eleitoral, que, de fato, eles têm lá o voto impresso, né? Depois que o cidadão vota, o voto é impresso, cai lá como aquilo que o Bolsonaro sempre advogou aqui no Brasil, né? O bolsonarismo. Então tem lá o voto que cai lá numa urna. Aqueles votos, em 54% das sessões, há uma permissão de se abrir aquela caixa ali, de fazer a contagem ali. Então seria uma auditagem da auditagem ali em tempo real. Esse tipo de situação, de fato, não acontece em outros países. Então, quando o Bolsonaro, quando o Maduro chega e diz assim, olha, nenhum país tem o sistema que nós temos aqui, nem os Estados Unidos, nem o Brasil e nem a Colômbia. Pronto, ferrou, né? Aí isso já vira um ataque ao processo eleitoral brasileiro. Então, esse é o fato, tá? Agora, o contexto em que a coisa está se dando. Bom, nós sabemos que a Venezuela tem jazidas de petróleo. Mas como é que é essa história e o que isso tem a ver com essa análise toda, né? Quais são os 15 países com maiores reservas de petróleo no mundo? Bom, quem encabeça a lista aqui é a Venezuela. Depois vem a Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Rússia, Líbia e Nigéria. Bom, esse não é um dado desprezível. Porque vocês conseguem imaginar que todo o bloqueio econômico que a Venezuela sofre, todas as interferências externas que já se tentou fazer lá dentro, com a criação, por exemplo, do Juan Guaidó, isso tudo se faz com o único propósito de fazer com que um país da América Latina tenha uma democracia plena. Mas que democracia? Qual modelo de democracia que eles querem? Porque qualquer tipo de modelo que conflite, né, com os interesses econômicos dos Estados Unidos, serão confrontados, né? Não serve aqui, esse modelo não vai... Se fizerem um outro modelo na Venezuela, não vai servir. Enfim, o Maduro sempre será um ditador. Quem vier no lugar do Maduro, se o Maduro não disputasse as eleições, viesse alguém no lugar dele, mas seguindo a mesma linha, também sofreria o mesmo tipo de ataque. Agora, de abordagem, né, melhor dizendo. Agora, vocês acham que o fato da Venezuela ter a maior jazida de petróleo do planeta, que isso tem algum tipo de influência? Pois bem, aí muitas pessoas diriam, mas os Estados Unidos não estão preocupados com o petróleo, não. Eles têm lá agora empresas que estão explorando xisto. Mas não é assim não, gente. As empresas que exploram xisto nos Estados Unidos, elas são concorrentes da indústria do petróleo. A indústria do petróleo quer petróleo em qualquer canto. Por mais que o petróleo seja um recurso finito, eles vão querer explorar isso da maneira mais barata e mais imediata que eles puderem. Então, gente, isso não pode ser desprezado. Que existe um interesse geopolítico, geoestratégico, de energia que recai ali, inclusive sobre o território da Venezuela. Porque ninguém vai convencer você que a preocupação dos estadunidenses é a democracia. Porque se fosse assim, né, eles não faziam nenhum tipo de parceria com a Arábia Saudita, com os países ali da região do Golfo Pérsico, né, e não apoiariam, inclusive, os massacres que são feitos pelas ditaduras que são aliadas contra outros países ali que estão na região periférica. Então, para a gente analisar essa situação assim com muita independência,
é necessário que a gente entenda que existe um interesse geopolítico, geoestratégico muito grande sobre energia, sobre petróleo na Venezuela. Qualquer outra situação que a gente desconsiderar nesse contexto, nós faremos aí avaliações injustas, avaliações míopes. Isso significa que a gente deva respaldar tudo aquilo que acontece dentro do modelo político de um país? Não. A gente tem que sempre buscar pela justiça social, pelo equilíbrio, pela democracia, pelas liberdades públicas. Esse sempre é um princípio, ou são princípios que nós todos humanistas devemos perseguir sempre em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu queria trazer essas observações aqui hoje no nosso portal para ajudar a gente ficar com o nosso desconfiômetro, né? Não é só democracia que essa gente tem interesse na Venezuela, não. Tem outras coisitas más, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário aqui no nosso portal. Tchau!